Aqui. Oi, gente, então, muito boa tarde, bem-vindos. A gente vai continuar aqui a nossa sessão de treinamento dos recursos da Clarivate, que estão disponibilizados dentro do portal. E, na realidade, a gente de manhã a gente falou da Web of Science, falou do EndNote Click, falou do EndNote Online, falou também das bases novas, com novos conteúdos que estão disponibilizados dentro da assinatura do portal de periódicos. Só que agora a gente vai falar de outros dois recursos. O primeiro é uma outra base, que é o JCR, que é o Journal Citation Report, que é uma base que vai trazer a informação das revistas científicas anualmente, daquelas revistas científicas que têm maior visibilidade por área do conhecimento. E depois a gente volta um pouquinho para o Web of Science para falar de um recurso que existe dentro da Web of Science, que é a possibilidade do pesquisador, das pessoas criarem os seus logins dentro da Web of Science, criando um perfil de pesquisador. Que é mais ou menos a mesma coisa que o ORCID, a mesma coisa que o currículo Lattes, né? Que a pessoa vai criar, então, um perfil seu, onde vai colocar todas as suas informações de produção científica, não só de publicações, mas de trabalhos que faz como editor, de trabalhos de revisão de manuscritos que fazem para as revistas. Então, tudo isso a gente vai abordar. Então, vou tirar aqui o vídeo para a gente ter uma qualidade um pouco melhor. Vou compartilhar a minha tela para a gente começar com a parte da apresentação, que é a mesma, quem já estava de manhã vai perceber que é a mesma apresentação que a gente fez de manhã, mas só que dessa vez eu vou falar especificamente da parte. Deixa eu ver onde é que ela anda, né? É aqui, mas é que tem uma que ela já está grandona, eu acho. Tá no Chrome, né? No Edge. Tá. Ah, beleza. Maravilha. Que essa apresentação, como eu apresentei de manhã, na realidade agora a gente vai pegar a parte dela que é sobre o JCR, para que a gente entenda exatamente o que que é. E aí depois eu vou. Deixa eu ir para trás. Depois a gente vai falar do Web of Science Profiles. Bem, essa parte eu acho que todo mundo que está. Ah, não, vocês não estavam. Então, beleza. Então, eu vou começar do começo. Desculpa vocês que estavam de manhã, eu vou acabar repetindo um slidezinho aqui. O que que acontece? Deixa eu fechar isso. Não, meu Deus, o que que foi que eu fiz agora? Peraí, de novo. Peraí. Deixa eu ver. Eu acho que eu fechei o compartilhamento. Tá. É que eu queria fechar esse quadro aqui, porque estava meio complicado. Esse xizinho lá em cima. É. Uhum. Tá. E aquele outro, né? Pode minimizar ali até. Esse daqui, aham. Beleza. É que eu quero fechar. É esse um aqui, ó. Esse aqui. Tá. Beleza. Aí eu puxo ele aqui para o lado. Tá. Pelo menos não fica tanto assim. Então, para quem estava de manhã, desculpa, eu vou repetir esse slide, para que a gente possa falar um pouquinho da empresa, da Clarivate. A Clarivate é uma empresa que ela fornece vários recursos dentro do portal de periódicos da CAPES. E dentro do portal de periódicos da CAPES tem um monte de fornecedor que fornece vários recursos. Diferentemente de muitos desses fornecedores, a Clarivate ela não é uma editora. Então, o nosso foco não é publicação de revista científica, mas é o fornecimento de informações e de análises, né, para ajudar em todo o processo da pesquisa científica, acelerando o ritmo da inovação. Então, de manhã a gente viu uma base de dados referencial, a gente viu um software de gerenciamento bibliográfico, a gente viu outras bases de dados referenciais também. Agora, à tarde, a gente vai falar dessa base de dados que faz análise das revistas científicas e vai falar também dessa plataforma de cadastramento de pesquisadores para criar os seus perfis. A nossa empresa, ela foi criada no começo dos anos 60 pelo nosso fundador, né, cuja foto está aqui, o Dr. Eugênio Garfield. Ele foi um grande cientista da computação e ele lançou as bases do que hoje a gente entende como a bibliometria e a cientometria, né? Ele, lá em 1955, ele publicou um trabalho que mostrava
essa inter-relação entre os artigos científicos, um citando o outro, e que havia uma identificação de uma convergência somente para um pequeno grupo, né, de trabalhos que acabavam representando as diferentes áreas do conhecimento, né, cada uma na sua área. Então, do começo dos anos 60, quando a nossa empresa foi criada até agora, ela tem mudado de nome. Então, ela começou lá como ISE, Instituto for Scientific Information, depois virou Thomson Reuters. Hoje o nosso nome é Clarivate, mas essa é uma informação mais complementar, né? Ah, não sei qual é o nome de quem for na JCR, não vai fazer diferença. Você vai acessar do mesmo jeito, porque esses recursos vão estar disponibilizados dentro do portal. Vou avançar então aqui agora a nossa apresentação para que a gente possa falar da definição do JCR. Então, JCR ela é uma base de dados que tem uma edição por ano. Essa edição, deixa eu botar aqui no meio do caminho. Essa edição, ela, na realidade, ela sai no meio do ano seguinte ao ano que ele traz. Então, essa edição do JCR sempre sai tipo em junho, julho. E quando ela sai, ela é referente ao ano anterior. Então, a última edição que a gente tem que foi lançada em junho de 2024. E ela tem as informações das publicações que aconteceram em 2023. Então, sempre assim. Então, agora, próximo junho de 2025, vai sair o quê? Vai sair o JCR referente às revistas publicadas em 2024. Essas revistas que foram publicadas, então, e que vêm nessa edição anual do JCR, não são todas as revistas científicas do mundo. São aquelas que têm mais visibilidade, têm mais influência, têm mais importância no sentido de ser mais citada por área do conhecimento. Então, para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, no ano de essa última edição, a gente tem quase 22 mil revistas científicas dentro dessa edição do JCR, que saiu em junho passado, que é referente a 2023, de todas as áreas do conhecimento do mundo inteiro. Então, quando você vai para o JCR, é especialmente para quê? Para você saber quais são as revistas mais importantes da sua área, para você prestar atenção no que elas estão publicando, para você poder usar como bibliografia, para você até, depois, num outro momento, você, quando está escrevendo um trabalho, você querer publicar, claro, na melhor revista possível, né? Porque, né, se você manda para uma revista que é referência na sua área, isso, sem dúvida alguma, é bom, né? Você vai ter mais visibilidade para o seu trabalho. E essas revistas que estão dentro do JCR e na plataforma do JCR, eu tenho todas as edições anuais desde 97. Então, tem uma por ano, tá? A última é essa que saiu em 2024, que é relativa a 2023. Claro que, normalmente, as pessoas, quando vão no JCR, elas querem ver a última. A não ser que seja uma coisa histórica, né? Você quer saber, qual era a revista mais importante da minha área no ano 2000? Tudo bem, você pode até ver isso. Mas, normalmente, a maioria das pessoas vai no JCR para ver a última edição. Justamente para saber, né, quais são as revistas que hoje são as de mais visibilidade, as de mais influência na sua área do conhecimento ou outros parâmetros. Para essas revistas que eu indexo dentro do JCR, eu calculo vários indicadores. Entre eles, um indicador que é muito conhecido, que é o fator de impacto. Tá? Então, tem muita gente que já ouviu falar de fator de impacto, mas não sabe de onde que ele vem. Ele vem do JCR. Então, o JCR não é sinônimo de fator de impacto e vice-versa. Não. JCR é a base que anualmente tem uma edição que mostra as revistas científicas mais importantes por área do conhecimento. Para essas revistas que estão dentro do JCR, eu calculo vários indicadores. Entre eles, esse indicador que é tão conhecido, que é o fator de impacto. Inclusive, serve para fazer ranking, para fazer análise, né? Muitas instituições, muitos órgãos de fomento no mundo inteiro utilizam o fator de impacto até para poder identificar a qualidade, né, da publicação dentro de uma determinada área.
Mas não é só o fator de impacto que eu calculo. Tem outros indicadores, como esse JCI, que é o Juno Citation Indicator, e depois a gente vai, inclusive, falar de todos esses indicadores, como é que calcula, o que que significa tudo isso, tá? Além do JCR, agora à tarde, a gente vai falar de uma funcionalidade que existe dentro da Web of Science. A gente falou da Web of Science de manhã, mas é uma funcionalidade que existe dentro da Web of Science, que é o fato de que todo mundo que usa a Web of Science pode criar um login, endereço de e-mail e senha dentro da Web of Science. Quando a pessoa cria esse login, endereço de e-mail e senha dentro da Web of Science, essa pessoa já terá, porque criou esse login, um perfil dentro da Web of Science. Perfil de pesquisador, que nem um currículo Lattes, tá? E aí você pode botar lá a sua foto, você pode botar as informações dos artigos que você já publicou, os trabalhos que você faz como editor de revista, o trabalho que você faz como revisor de manuscrito para revista. Então, é tipo você colocar o seu currículo, né? Essas informações todas lá. E a gente vai mostrar isso também. Legal? Então, vamos lá. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai agora, assim que eu conseguir sair daqui, que eu não sei por que não está saindo, eu vou agora. Peraí, deixa eu dar um stop share aqui, que talvez seja isso, e depois eu compartilho de novo. Deixa eu só encontrar aqui a nossa telinha, não é isso. Essa outra, que é esta. Eu preciso sair disso, sair. É, porque tem hora que ele. Eu não sei o Zoom, mas o Teams, ele é louco para travar. Quando você está em apresentação de PowerPoint, não me pergunte por quê, mas ele faz muitas vezes ele trava. Então você acaba não conseguindo, quando você está compartilhando a tela, fazer isso. Você tem que meio que tirar o compartilhamento, e é por isso que eu tirei o compartilhamento e já vou voltar. Só para já deixar tudo do jeito aqui, para poder entrar, e também já vou entrar no JCR, assim fica bem mais fácil. Quando eu compartilhar, já vai ficar tudo legal. Diga. Fecha. Do Chrome, eu deixo aberto lá dentro. Do Chrome? Fecha não. Essa, né? Uhum. Aqui. Tá. E aqui eu já estou com o Chrome com tudo bonitinho. Quer botar também a tela de vocês? Do. Qual é que é? É. Não tem. Acho que não estava aqui, peraí, deixa eu ver se está aqui. Não, não está. E aqui eu acho que no Chrome também não está. Acho que a gente tinha fechado. Então, qual que? DPT. D, 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 D. Ah, tá. É porque é legal a gente mostrar por aqui. Maravilha. Que aí eu vou começar entrando pelo JCR. Ok. Então, compartilhando agora de novo, porque a gente já colocou tudo no ar aqui. Maravilha. Então, a gente agora vai fazer tudo ao vivo, né? Mostrando como é que entra, como é que faz para utilizar, tudo isso. E toda e qualquer pergunta, como a gente fez na parte da manhã, por favor, perguntem. Vocês que estão aqui, o pessoal que está online, vai mandando aí por mensagem, e aí a gente já vai também esclarecendo por aqui. Bem, quando você está nessa tela aqui da biblioteca, qual é a importância? Para você acessar o JCR, que é o primeiro que a gente vai falar, você tem que estar num acesso autorizado. Então, ou você está aqui dentro da PUC, ou você vai ter que estar com aquela configuração do proxy, que é um procedimento que está aqui, inclusive, é, disponível para vocês verem como. Então, quando você entra aqui, você entra em Portal da CAPES, né? Quando você clica em Portal da CAPES, você vai verificar que entra aqui a tela do Portal da CAPES e aparece que você está
autorizado a acessar todo o conteúdo que a CAPES disponibiliza para a PUC-Rio. Por isso que está aparecendo PUC-Rio, tá? Então, entrou, não está aparecendo PUC-Rio, tem alguma coisa que não está legal, tá? Quando você estiver aqui dentro da instituição, já reconhece o endereço IP da rede. Se você está fora, você tem que fazer a configuração do proxy, e aí vai aparecer esse PUC-Rio, mesmo você estando na sua casa, tá? Aí, quando você entra aqui, estou numa conexão autorizada, venho em lista de bases e coleções, e quando eu venho em lista de bases e coleções, ele vai me dar uma lista enorme, que eu vou, então, escolher aquela base que eu quero, que nesse caso é o JCR, nem precisa escrever por extenso, não, vai JCR mesmo. Aí, quando você dá o JCR, ele mostra aqui para você, ó, JCR, tá? Tem o disponibilidade, você clicou nesse disponibilidade aqui, vai ser aberto em outra aba, eu já tenho aqui aberta, a interface da base. Oi? Já tem disponibilizado a interface da base. E é aqui que a gente vai trabalhar. Legal? Como é que você faz quando você chega nessa tela do JCR para você trabalhar? Bem, a primeira coisa que você tem que saber é que aqui, por padrão, ele preferencialmente vai sempre te mostrar a última edição. Então, tem várias edições do JCR, é uma por ano, e tem uma desde 1997. Mas quando você fizer uma pesquisa, ele preferencialmente vai te mostrar a última informação, da última versão, tá? Que é aquela que saiu em 2024, que é relativa a 2023. E você pode fazer vários tipos de pesquisas. Uma muito comum é você ir logo para esse campo aqui, e esse campo é para você pesquisar uma revista. Ah, eu queria saber se aquela revista está dentro do JCR. E o que quer dizer uma revista estar dentro do JCR? É que ela está sendo considerada, na área dela, como uma das de maior visibilidade nessa área no mundo. Então, pode ser que você procure uma revista e ela esteja, como pode ser que você procure uma revista e ela não esteja. E é possível de acontecer isso. Você procura a revista e não achei. Pode acontecer. Ah, beleza, porque ela não está sendo considerada como mais importante no mundo na área dela. Quando você procura a revista, você pode procurar pelo ISSN, você pode procurar pelo título dela inteiro, pode ser por uma palavra no título. Tem várias maneiras de você procurar, tá? Então, não precisa necessariamente, né, digitar tudo. Você, com uma palavra do título, você já vai. Tem alguma que vocês queiram ou eu faço qualquer uma? Não? Então, olha só. Existe uma revista que se chama Revista Brasileira de Meteorologia. Aproveitando que vai chover. Então, vamos lá, Dia. Revista Brasileira de Meteorologia. Eu preciso procurar pelo nome dela inteira? Não, eu posso simplesmente colocar assim, meteorologia. Eu quero saber se tem alguma revista que está indexada dentro do JCR que tem a palavra meteorologia no meio do título. E eu encontrei uma, mas que é uma revista italiana. Ah, então a Revista Brasileira de Meteorologia não está? Não está. Simples assim. E você não encontrá-la significa exatamente isso, que na área dela, nesse caso a meteorologia, ela não é uma revista que está sendo considerada de grande visibilidade nessa área. Bom, assim é, tá? Então vamos fazer agora uma outra coisa. Vamos supor que eu quero saber quais são as revistas de direito que tem a palavra direito no título, né? E que estão indexadas dentro da Web of Science. Então, não são revistas de direito, são revistas que têm a palavra direito no título delas. Então, eu tenho a Direito e Praxis, tem a revista Direito da GV, tem Direito Ambiental e Sociedade, Veredas do Direito, essa do Direito da Cidade, e vai embora, né? Porque essa lista daqui, ela pode, né? Ela vai aumentando, ó, ainda tem mais 14 resultados. Então, todas essas revistas que eu estou encontrando aqui têm a palavra direito no título dela, e o fato de eu ter encontrado já me indica que ela, em algum momento, ou na última edição, ela foi considerada entre as mais importantes nessa área de direito no mundo.
Digamos que eu me interessei pela revista de direito da GV. Então, eu vou aqui clicar no nome dela, e quando eu clico no nome dela, a gente vai ter o que a gente chama de tela do perfil da revista. Essa tela do perfil da revista, observa aqui em cima. Qual é a edição que ela está trazendo? O de 2023, é a mais recente. Se você vai na setinha, você vê as outras edições que essa revista também está presente, como uma das mais importantes na área dela. Então, eu estou vendo que desde 2020, já há 4 anos, essa revista está sendo considerada uma das mais importantes do mundo na área dela, que é a área de direito. Tá? Então, não é só esse ano de 2023, desde 2020, 21, 22, que ela tem. Mas, de princípio, o que ele traz preferencialmente? A última versão. Aí dá o Open Access, a revista é Open Access, o ISSN, em que idioma o texto completo é publicado, de que país que é, desde quando, a gente já viu que é desde 2020, quem é que publica essa revista, né, da GV, em São Paulo, da Escola de Direito, ela tem 2 números por ano que ela publica. Aí, você, a partir daqui, aqui em cima são só esses dados cadastrais. A partir daqui, você vai ter várias análises e indicadores. E é isso agora que eu vou passar. Para todas as revistas que estão dentro do JCR, tem uma tela semelhante a essa. Tá? E por que tem esses dados todos? Para você analisar a revista. O quanto ela é importante, você fazer comparação entre as revistas das áreas, né, da mesma área, para ver o quanto ela é importante ou não. Então, a primeira coisa que aparece aqui é o cálculo do fator de impacto. O fator de impacto dessa revista é 0,2. Inclusive, você tem aqui um gráfico que ano a ano te dá como é que está o fator de impacto dela. Você pode, inclusive, baixar esse gráfico. Então, se a primeira coisa que você observa nesse gráfico aqui é que ela deu uma baixada bonita, né, do fator de impacto dela, de 2022 para 2023. 2022 era 0,4 e 2023 baixou para 0,2, tipo metade. Tá? Aumentar e baixar o fator de impacto significa menos ou mais visibilidade, citações recebidas, tá? Então, eu diria que de 2022 para 2023, essa revista perdeu visibilidade, porque ela, aqui, dentro do fator de impacto, ele está menor. Mas como é que eu calculo e de onde sai esse número 0,2? Clica aqui no View Calculation. Quando você clica aqui no View Calculation, ele mostra para você qual é o cálculo que é feito do fator de impacto, que é igual, é um cálculo que é feito para tudo quanto é revista, de tudo quanto é área. Então, pode ser área de direito, de matemática, de engenharia mecânica, de artes, seja o que for, o cálculo é igual. Como é que é o cálculo? Eu pego as citações que a revista recebeu no ano referência, que no caso é 2023, a última edição, ao que ela publicou nos 2 anos anteriores, 2022 e 2021. E eu divido pelos artigos e reviews que essa revista publicou nesses 2 anos anteriores, 2021 e 2022. Tá? Então, o fator de impacto, esse 0,2, da onde que ele sai? Dessa divisão. E não tem nenhuma escala. Não tem nenhuma escala. Ou seja, essa divisão pode dar qualquer número. De 0 ao infinito está valendo qualquer número, o que deu na divisão é o que deu que é. Tá? Então, o número 0,2 nesse caso, pelo número, não te indica nada. Se eu chegar para você e dizer assim, ó, essa revista aqui tem um fator de impacto 0,2. Você vai olhar para mim e vai dizer, e daí? Isso é bom ou isso é ruim? 0,2 é um fator de impacto elevado ou baixo? Não sei. A não ser que você conheça a área, né? Mas, de princípio, não sei. Como é que eu vou saber? Quando eu pego o fator de impacto dessa revista, que é 0,2, e eu comparo com outro fator, com o fator de impacto de outra revista da mesma área. E você não vai comparar uma revista, um fator de impacto de uma revista de direito com uma revista de engenharia mecânica, né? Ou com uma revista de antropologia. Por quê? Porque antropologia é uma coisa, engenharia mecânica já é uma segunda e direito é uma terceira.
cada área tem uma especificidade. Tem um volume de produção, tem uma rapidez para receber citação, tem um tempo para ficar obsoleto, né? Um artigo para ser citado. Então, a obsolescência dele é relativa também. Então, assim, fator de impacto. Primeiro, não tem escala. Pode dar qualquer número. De zero a infinito vai. O número em si não traz a interpretação do quanto aquela revista tem visibilidade ou não. Você tem que pegar o fator de impacto dela e comparar com o fator de impacto de outra revista da mesma área. Peguei essa que tem 0,2, comparei com outra que tem 0,3. 0,3 é mais do que 0,2, então, relativamente, a outra tem mais visibilidade do que essa. Assim é, tá? Outro detalhe importante. Olha o cálculo. O cálculo que é feito ao conjunto da revista. Então, o que a revista recebe de citação, o que a revista publicou. Então, o fator de impacto, ele é um indicador para a revista, não é para algo individual, tipo um artigo, um autor, não é. É para a revista, tá? Então, sempre tenha isso em mente. Fator de impacto não tem escala, não tem intrinsecamente no número nenhuma interpretação e também é um indicador que é para o conjunto da revista, nunca individualizando-se, tá? Beleza. Só que aqui do lado, eu tenho a listinha dos artigos que foram publicados na revista, quantas citações receberam. Então, quando eu digo para você que essa revista recebeu 10 citações do que ela publicou em 2021 e 7 citações porque ela publicou em 2022, essas 10 e essas 7 citações foram feitas a que artigos? E aqui eu consigo ver. Ou seja, eu consigo ver, inclusive, o quanto um artigo individualmente está trazendo de citações para a contribuição do cálculo do fator de impacto, tá? E aí você consegue até ter uma noção relativa da importância relativa do artigo publicado na revista, mas não é uma coisa que você traz direto. Legal? O que mais? Tem um monte de coisa aqui. Tem outro indicador, que é o Journal Citation Indicator, que é o JCI. Lembra que todo gráfico aqui você pode baixar, tá? Pode botar. Então, o JCI. O JCI, ele é um indicador normalizado. O que é um indicador normalizado? Por exemplo, fator de impacto não é um indicador normalizado. 0,2 é um número solto que, para você interpretar, tem que comparar contextualizadamente, né? Já o JCI, ele já é contextualizado. E a referência dele é 1. Então, se o Journal Citation Indicator, né, ele é 0,28, comparando-se a 1, ele está melhor ou ele está pior? Ele está pior. Porque eu comparo a 1. 1 é a minha referência. 0,28 é menos. Então, essa revista está pior. Mas pior ou melhor do que? O que eu faço é eu pego todas as revistas dessa área, nesse caso é direito, e eu vejo qual é a média de citações num período de 3 anos de publicações das revistas da área de direito, eu vejo qual é a média de citações que elas recebem. Aí dá X. Esse X é o meu 1, tá? E eu pego, então, para os últimos 3 anos, que esta revista especificamente publicou, eu vejo quantas citações recebeu e comparo a esse X. Se é menor, vai ficar menos do que 1. Se é mais, vai dar mais do que 1. Então, a grosso modo, se as revistas de direito que publicaram nos últimos 3 anos receberam em média 100 citações, essa revista está recebendo 28 no mesmo período. Tá? Essa é a interpretação. Tá? Então, assim,
o indicador, como o JCI, é um indicador normalizado. Ou seja, você olha para ele e você diz, tá um pouco pior, né? Porque se a referência 1 ele é 0,28 é menos. Então, tá pior. O que não acontece com o fator de impacto, que é um número lá absoluto que você tem que fazer contextualização para comparar. Dica. Uma pergunta? Não? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, mas aí você diz, mas é outro indicador. É outro indicador. Lembra que o fator de impacto, quando você calcula, você está calculando com uma abrangência de anos de 1 ano para 2 para trás. Ao passo que quando você calcula o JCI, eles são os últimos 3 anos, o que foi publicado nos últimos 3 anos, as citações que foram recebidas, comparativamente ao conjunto do que seria citações esperadas, em média, para o que é publicado pelo conjunto das revistas daquela área do conhecimento. Então, é um posicionamento relativo em relação a um período de tempo maior, porque a gente está falando 3 anos, né? Para poder ver se essa revista melhora ou pior. A grosso modo, pensa assim: JCI, maior do que um está melhor, menor do que um está pior. Pior e melhor do que quem? Do conjunto das revistas da mesma área, em termos de citações recebidas. Aí você tem aqui a posição das citações absolutas, tá? Que a revista recebeu nos últimos 4 anos. No último ano foi 143, um pouquinho mais, né? E aqui a evolução, tá meio sobe, meio desce, de um ano para o outro. Distribuição de citação. Esse gráfico, inclusive, você pode puxar assim, ele fica menorzinho, e você baixa ele desse jeito. Aqui eu estou trazendo qual é a média de citações do que é publicado na revista e quantos foram os artigos que essa revista publicou, artigos, review e outras publicações, que não receberam nenhuma citação. Está no zero, né? Então, aqui eu tenho também isso. Open Access. Eu tenho aqui a informação de quanto essa revista publica em acesso aberto e as citações que ela recebe em relação a esse conteúdo de acesso aberto. Por que isso é importante? Imagina que você escreveu um manuscrito, você quer publicar nessa revista. E você quer publicar essa revista dando a opção de acesso aberto. Provavelmente você vai ter que pagar para publicar esse negócio. Aí você quer saber se quanto que essa revista publica em open access, né, em acesso aberto. Ela publica, na realidade, aqui, 90% do que ela publica é em acesso aberto, tá? Agora, as citações que ela recebe, ó, 91,67%, né, do que ela publica em Open Access, em acesso aberto, ela recebe. Mas do conjunto total do que ela publica, na verdade, 55% das citações vão para esse conteúdo de acesso aberto. Tá? Então, essa análise de acesso aberto é legal para você que vai publicar numa revista e vai ter que pagar um APC ali, ou até para o editor, quando ele está fazendo uma análise de migração de uma revista que cobra a subscrição para se tornar uma revista acesso aberto. Aí ele vai começando a fazer aos poucos, né? Publicando uma parte do conteúdo da revista em acesso aberto e vendo quanto de citação eu estou tendo para esse conteúdo. E aí, para ver se aumentando a coisa vai, né? Dando visibilidade. Porque, de uma maneira geral, se diz que publicar em acesso aberto facilita a visibilidade, porque ninguém tem que pagar. Então, você vai lá, qualquer pessoa do mundo, acessa o artigo, beleza, você lê, você pode citar. Mas pode citar, não significa que vá citar. Então, uma coisa é estar de graça, outra coisa é ter qualidade para poder ser citado, né? Então, as duas coisas têm que vir juntas, não pode nunca vir separado.
Agora, a gente tinha visto que essa revista está com fator de impacto na última edição de 0,2. E ela faz parte do grupo das revistas da área de direito que foram consideradas mais importantes no ano de 2023. Mas em que posição do ranking nessas revistas ela está? Está na posição 324 das 430 revistas de direito que foram consideradas de maior visibilidade no mundo no ano de 2023. Tá? Então, uma coisa muito importante chamar a atenção é que, veja bem, são 430 revistas que estão consideradas no mundo no ano de 2023 como as de maior visibilidade, maior importância na área de direito. Mas não é a totalidade das publicações da área de direito nesse ano. Com certeza tem mais do que 430, tá? E são revistas que não entraram aqui. Então, é bem importante a gente chamar a atenção disso, porque na prática, mesmo que ela fosse a última, né? Ela está na posição 324, são 430. Mas ela poderia estar lá na última, na posição 430, ela ainda estaria melhor do que as muitas que não entraram. Tudo bem, ela seria a pior entre as melhores? Ok, mas ainda estaria entre as mais importantes. Tá? Então, sempre tem essa noção na hora de fazer a análise. E da mesma forma como eu tenho o ranking pelo fator de impacto, eu também tenho pelo JCI, que é uma abrangência maior. Então, ela está melhor. Ela está na posição 298 de 430. Então, o que você pode começar a analisar e até concluir em relação a isso? Quando você tem uma abrangência de tempo maior, que é o caso do JCI, que trabalha há 3 anos e não há 1, a revista se sai melhor. Então, o que isso vem a te indicar? Que pode ser uma característica da área, mas pode ser uma característica mais forte até nessa revista, que quanto mais tempo leva, ela consegue receber mais citações ao que ela publicou, do que quando a gente analisa num curto período de tempo, como é o caso do fator de impacto, que é 1 ano, né? Então, ela tem uma visibilidade ao longo do tempo, e aqui no JC a gente está falando 3 anos, muito melhor, né? Pelo fato dela estar na posição 298 em 430, do que no fator de impacto, que é para 1 ano, 324 a posição para as 430. Tá? Então, assim, são maneiras de você analisar. E por que isso tudo é importante? Para você analisar se você vai prestar atenção no que essa revista está publicando, se você vai usar como bibliografia, se você vai mandar seu manuscrito para tentar publicar nela. São vários, né? São vários os motivos. Mas, sem dúvida alguma, é importante que você até use vários indicadores aqui para isso. Vamos aqui às vidas médias. O que vem a ser as vidas médias? Vida média é a idade média dos itens que a revista cita na sua bibliografia e das citações que a revista recebe. Então, vamos lá. Cited Half-Life é a idade média dos itens nessa revista que foram citados no ano. Ou seja, as citações que a revista recebeu naquele ano, 2023, foram para artigos que ela publicou há quanto tempo atrás? Em média, há 6,2 anos atrás. Por que isso é importante? As vidas médias, normalmente, você analisa comparativamente da edição do JCR de um ano para outra. Por quê? Se a vida média das citações recebidas, que é esse daqui, ela começar a ir de um ano para outro, cada vez mais para trás, significa que no antigamente ela publicava coisas que tinham mais importância, que ainda até hoje está recebendo citação. Só que agora, né, coisinha mais atual, nem tanto assim, tá? Então, principalmente esses 2 indicadores aqui das vidas médias, a gente sempre tem que ter um olhar para ver essas vidas médias em edições subsequentes, 2 edições, mais de uma edição do JCR,
justamente para você ter essa noção, né? Como é que está a tendência? Está indo mais para trás? Se a vida média das citações recebidas está indo mais para trás, tem que ficar esperto, porque de repente a revista no passado publicava coisa que tinha maior visibilidade, e agora está piorando, não está tendo tanto. Vamos pensar agora na Citing Half-Life. Citing Half-Life é a idade média dos itens em outras revistas citadas por esta. O que a gente está falando? Da bibliografia. Os artigos publicados nessa revista têm bibliografia. E a bibliografia desses artigos publicados nessa revista citam trabalhos que têm, em média, quantos anos? 11 anos e 2 meses, tá? Isso é bom ou isso é mal? Você tem que olhar à luz da área. Então, você está na área de direito. Como é que eu vou saber se 11 anos aqui da bibliografia é uma bibliografia muito antiga? Olha as outras revistas para você ver qual é a média da área, tá? E por que que isso é importante? Vamos pensar em áreas que são muito rápidas a evolução, tipo oncologia, processamento de dados, que são áreas que você publica um negócio hoje, o pessoal já está citando, e amanhã já publicaram outra coisa e ninguém mais publica aquele primeiro. Ninguém mais cita aquele primeiro. Por quê? Porque a coisa rola muito rápido, né? Então, fica obsoleto muito rápido. Então, nessas áreas, essa vida média aqui do que é citado da bibliografia, ela tem que ter uma tendência a ser menor. Então, tudo que você vai analisar aqui também é à luz da área. Área de direito. Área de direito, você pode citar leis ou, sei lá, jurisprudências, coisas, sei lá, de um século atrás. E bacana, não tem problema. Você pega outras áreas assim que tem um cunho histórico muito grande, literatura, antropologia e a própria história, arqueologia, que você pode estar escrevendo um artigo hoje e vai ter na tua bibliografia, sei lá, um artigo do século XIX, por que não? Nessas áreas faz sentido. Agora, para processamento de dados não faz sentido. Para oncologia, dificilmente, né? Então, assim, esse olhar dessa análise desses indicadores, primeiro, você sempre compara com edições anteriores do JCR para você ver tendência, e você sempre analisa no paralelo com as outras revistas da mesma área, para ver como é que anda isso em relação à própria área. Sabendo que de área para área, a realidade muda, né? Muda muito. Cada uma é uma coisa. E aqui a gente tem a tendênciazinha, né? De todos esses, o cited e o site das vidas médias. Aqui a gente tem uns gráficos muito legais também, que são os relacionamentos das revistas. Então, aqui nesse primeiro gráfico, são as 20 revistas citando a revista de direito da GV, pelo quantitativo. Então, olha que coisa interessante. A revista de direito da GV, quem mais cita a revista de direito da GV é ela mesma, tá? 23 citações. Depois vem essa daqui, a Direito Praxis com 6, essa daqui com 5, tá? Essa daqui, então, são as revistas citando a revista de direito da GV. Agora vamos ver o contrário. Quem que a revista de direito da GV cita na sua bibliografia? Só faltava ser ela mesma, né? Não, mas ela está em segundo. Tá quase. Tá? Ou seja, os artigos que são publicados na revista de direito da GV têm uma bibliografia. E essa bibliografia citou 50 vezes essa ICJ, a revista de direito da GV ela própria, né? Esses 23, e vai embora para as outras revistas. Isso daqui é importante para quê? Para você ver o quanto essa revista está endogênica, né? Ela com ela mesma, né? Ela mesma publica, ela mesma cita ela mesma, e fica todo mundo lá só no mesma coisa, tá? E isso também, essa análise de endogenia, a gente tem que analisar à luz da área. Então, se você tem áreas mais internacionalizadas, se você tem áreas mais abertas ou áreas mais específicas, que são mais regionalizadas. Ah, essa revista é de uma temática que só tem ela e mais outra revista publicando. Então, não vai ter jeito. Ela vai ter que
citar muito ela, né? Porque tem pouca opção. Mas se for área muito aberta, isso tem que ser minimizado. Depois, aqui eu tenho qual foi a quantidade de artigos, reviews e outras coisas que a revista publicou naquele ano referência, tá? E quanto tem na bibliografia desses trabalhos, né? Para você ver aqui qual é a relação entre eles. Você vê aqui o percentil. O percentil é o seguinte: eu colocando numa escala de 0 a 100, quanto mais para 100, mais significa importância relativa daquela revista, de uma maneira geral. Então, se é 24,8, ela está meio lá para baixo, né? Está meio lá para baixo. E faz sentido, né? Porque no ranking, a gente viu que ela estava onde? Estava na posição 324 das 430. Então, percentil tem que ser meio baixo mesmo. Tem jeito. Esses dois gráficos eu acho dois dos mais importantes, onde você vai ver exatamente a endogenia geral e a internacionalização da revista. Então, o que acontece? Aqui eu vou, em ambos, te trazer uma posição do que foi publicado nessa revista nos últimos 3 anos. Foram artigos de autores de que instituições e de que países? Países no sentido do autor ser da instituição daquele país. Não tem nada a ver com onde ele nasceu, tá? Então, eu vejo que, em termos de endogenia, até que não está tão assim, não, porque você tem, quer dizer, mais ou menos, né? Porque aqui a EPG é parte, né, da GV. Então, aqui tem que somar. Aqui eu vejo, então, que o que a revista publicou nos últimos 3 anos tem autores de que instituições? Em 14 artigos, autores da USP. Em 11, da GV. Em 10, da EPGE, que na realidade é GV também. Da UFMG, são 10 artigos. Da UNB, são 8 artigos. Então, você consegue ver como é que está esse mix. Porque como é que é a análise? A revista da GV, se ela só publica artigos de autores da GV, que por sua vez nas suas bibliografias citam o que foi publicado na própria revista, ela está meio só nela, né? Só está ali, né? Ela com ela mesma, não existe mais nada. Tá? Então, assim, uma coisa que a gente tem que olhar, não só a gente, como leitor, como quem está publicando o artigo, mas também o próprio editor, né? Para ter uma ação em cima dela. E aqui do lado, você tem o país. Então, do que ela publicou nos últimos 3 anos, 91 artigos são de autores de instituições brasileiras. 7 de americanas, 6 de argentinas, 6 de canadenses, 6 de colombiano e vai por aí. Que você está medindo internacionalização. E isso é particularmente importante também, dependendo da área. Tudo bem que a gente está falando da área de direito. E direito, apesar de você querer ver talvez uma jurisprudência ou um comparativo, mas é uma área que tem um regionalismo muito grande. Então você pode dizer, faz sentido, né? Porque vai falar de lei brasileira numa revista americana ou japonesa? Não, só se for um comparativo, né? Mas se você pegar outras áreas, isso daqui não seria muito bom, não. Você pega uma área de medicina. A medicina é super internacionalizada. Você não pode achar que vai ter uma coisa que só é tratado dentro do contexto, né, de um assunto para o Brasil. É uma coisa como engenharia, como física, e áreas humanas também, depende, né? Algumas mais, outras menos. Então, aqui você faz, na verdade, a pesquisa em cima de uma revista, que é uma pesquisa super devida, mas é uma pesquisa que não necessariamente é a mais comum. Porque uma das pesquisas que eu acho mais comum é quando você quer fazer uma identificação de quais são as revistas mais importantes da sua área. Você não quer ver uma, você quer ver as revistas que são mais que você tem que prestar atenção da sua área. E uma das maneiras de você fazer é você vir aqui em categoria. Quando você vem aqui em categoria, você vai ver que eu tenho classificações aqui de várias áreas agrupadas.
Então, das áreas de ciências agrícolas, das áreas de artes e humanidades, que são 8, das áreas de biologia e bioquímica, que são 34, das áreas de química, que são 21, das áreas de ciência da computação, que são 14, da área de economia e negócio, que são 21. Então, quando você abre qualquer uma dessas, digamos qualquer área aqui de ciência da computação, que agrega dentro dela 14 áreas. Sistemas de controle e automação, a inteligência artificial, cibernética, hardware e arquitetura, sistema de informação, aplicações interdisciplinares e todas essas outras aqui. Legal? Aí você quer saber uma área especificamente. Ah, eu quero saber a área de ciência da computação e inteligência artificial. Quero saber quais são as revistas que foram consideradas mais importantes no ano 2023 dessa área de computação, né, ciência da computação e inteligência artificial. Quando eu clico, ele me traz aqui, ó. Elas são 198 revistas. Legal? Do mundo inteiro, tá? Então, eu estou dizendo que de tudo que foi publicado no mundo em 2023, as revistas que foram consideradas mais importantes no mundo na área de ciência, computação e inteligência artificial são essas daqui. Se eu clicar nesse número, eu vou ver quais são as revistas. E elas já estão aqui por ordem de fator de impacto. J e F é Journal Impact Factor, né? Fator de impacto da revista. Então, você vê que a revista que tem o maior fator de impacto no ano de 2023 na área de ciência, computação e inteligência artificial é essa uma aqui, que tem um fator de impacto de 65,4. Aí, no segundo lugar, está essa com 20,8 e em terceiro, essa com 18,8. Legal? Uma coisa a chamar a atenção: número de fator de impacto varia o patamar de área para área. Então, o que eu estou dizendo para você? Na área de ciência da computação e inteligência artificial, a que está em primeiro lugar pelo fator de impacto é essa daqui com 65,4. É o maior número de fator de impacto para essa área. Só que você pode ter outras áreas do conhecimento que a revista que está em primeiro lugar tem um fator de impacto de 10, ou de 200, ou de 150, ou de 1. Cada área tem um patamar de valor. E tem a ver com o quê? Com volume de produção, rapidez de receber citação, a obsolescência como acontece, tudo isso. Por isso que não tem uma regra do tipo, o que é um fator de impacto bom? Claro. Claro, se você jogar da área que tem o maior fator de impacto, então ela é a maior de todos. Então, beleza, vale para todo mundo. Mas não é a realidade de uma área, né? Não é uma realidade. Por exemplo, aqui o maior é 65. Então, dizer que o fator de impacto bom é 200, que é um fator de impacto lá para as áreas de medicina, não se aplica, né? Não tem nada a ver. Para essa daqui é 65, acabou. Agora vamos pensar numa outra situação. Ah, beleza. Eu estou estudando ciência da computação, inteligência artificial, maravilha. E eu estou querendo saber quais são as revistas mais importantes. Já identifiquei aqui 198 revistas. Será que tem alguma brasileira no meio delas? Será? Vamos tentar. Então, você vem aqui no filtro e pode filtrar por várias coisas, inclusive país. Aí você vem aqui em país, você digita Brasil, aqui é em inglês, tá? Então, Brasil é com Z. Brasil. E você vem aqui embaixo no verdinho e dá um apply. Fez isso, você acabou de descobrir que não tem nenhuma revista da área de ciência e computação, que é da área de inteligência artificial brasileira, que foi considerada mais importante no mundo no ano de 2023. Não tem. Então, vamos fazer uma outra análise. Ah, eu queria saber, então, agora, já que inteligência artificial não tem, eu queria saber quais são as revistas brasileiras que foram consideradas mais importantes no mundo, nas suas diferentes áreas, no ano de 2023. Qualquer área, só quero saber quais são. Então, tira o filtro aqui do Brasil, tira, pronto. Aí ele vai te dar de novo. Ah, mas não era isso que eu queria fazer. Eu queria de todas as áreas. É. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega, coloca o Brasil aqui, de novo, escolhe ele, vai para o verdinho
E agora o filtro que eu vou tirar é da área, porque eu quero qualquer área, desde que seja brasileira, desde que seja de 2023, eu quero. Tirou. E eu acho 398 revistas que são brasileiras, que foram consideradas mais importantes no mundo, nas suas áreas, no ano de 2023. Aí tem revista de ciência de materiais, engenharia metalúrgica, tem de biodiversidade e conservação, tem de psiquiatria, de endocrinologia e metabolismo, tem de ortopedia e reabilitação, tem de urologia, tem de administração, doença infecto-contagiosa, pediatria, tem de recursos hídricos, dermatologia, matemática aplicada, tem a memória de Instituto Oswaldo Cruz, parasitologia e medicina tropical, odontologia, ciência das plantas. Vamos escolher um. Vamos supor que eu quero saber essa revista aqui de ictiologia neotropical, né? É uma revista da área de zoologia. Ela tem um fator de impacto de 2,0 e foi considerada entre as mais importantes do mundo nesse ano de 2023. E, obviamente, que foi considerada uma das mais importantes do mundo, aonde? Na área de zoologia, que é a área dela, né? Ah, mas ela tem um fator de impacto de 2,0. Eu queria saber qual é a posição do ranking dela aqui na zoologia, para saber em que posição que ela se encontra. Como é que eu faço? Clica no título e aí vai abrir aquela famosa telinha, né? Que a gente tem do perfil da revista. Ela é uma revista da Sociedade Brasileira de Ictiologia, que está lá na USP, publica o texto completo em inglês, 4 números por ano. Ela está no JCR desde 2006. Ela tem o fator de impacto de 2,0, tá? Aqui baixou um pouquinho, mas está num crescente. E agora eu quero saber o seguinte: que posição do ranking ela está? Está na posição 27 de 181. Tá bom, tá bom. Então, assim, mas lembra que ela está na posição 27 na área de zoologia, com esse fator de impacto de 2,0. Só que 2,0 para outras áreas pode ser um nada. Ah, não, não se esquenta porque vai chover mesmo. O tempo só tá ficando escuro. Eu também tô aqui de cara do negócio. Só tá ficando escuro, mas não tem jeito. Vai ter que chover e passar para sair. Então, o fato dessa revista ela estar na 27ª posição, lembre-se sempre, é contextualizado na área, tá? Então, assim, fator de impacto, ele é super relativo. Super, super, super relativo, tá? O que mais que eu quero mostrar aqui para vocês? Vamos fazer uma outra área aqui. Vou voltar aqui para a minha categoria e quero agora, vamos pegar uma outra área só para a gente mostrar patamares de fator de impacto. Por exemplo, vou fazer diferente. Vou pegar aqui, ó. Vou tirar o Brasil e vou mostrar todas as revistas que foram consideradas mais importantes no mundo, de tudo quanto é área misturada, no ano de 2023. Aqui estão. E olha como é que os patamares de fator de impacto variam de área para área. A revista Câncer é que está em primeiro lugar, mas obviamente esse primeiro lugar é meio louco porque está tudo quanto é área misturada. Mas ela, obviamente, ela é primeiro lugar na área dela, que é oncologia. Olha o fator de impacto dela. 521. Então, na área de oncologia, a que está em primeiro lugar é 500. Aí, a que vem em segundo lugar, que obviamente é de outra área, que é biotecnologia e microbiologia aplicada e farmacologia farmácia, obviamente que ela, como está aqui, é a primeiro lugar nessas duas áreas, né? Farmacologia e farmácia, biotecnologia e e microbiologia aplicada. Tem um fator de impacto de 122. Aí, quando você pega a medicina geral e interna, que é a Lancet, tá aqui, então não tem mais ninguém da medicina geral e interna, então ela é primeiro lugar na dela, né? Qual é o fator de impacto? 98. Então, você está dizendo que na área de oncologia, o maior fator de impacto é 500. Já nessas áreas aqui, é 122. Já essa daqui é 98, tá? Aí vem várias de medicina. Biologia celular, 81.
Então, você vê que vai mudando os patamares de fator de impacto. Olha aqui, tudo muito, né? Oncologia, medicina, ciência de materiais. Vamos pegar uma que aparece. Ó, psiquiatria está aparecendo aqui. Essa, então, como é a primeira psiquiatria que aparece, ela é a maior fator de impacto de psiquiatria. Quanto é que é? 60. Então, você compara, pensa lá na 500 da câncer. Coisas totalmente diferentes. Cada um está no seu quadrado lá da sua realidade. As realidades das áreas são diferentes. E esses números dos fatores de impacto, eles se traduzem também de acordo com a área. Tá? Então, essa é a grande diferença. Tudo bem até agora? Tranquilo? Perguntas? Não? Pessoal que está também, não tem nada, não. Beleza. Bem, então, com isso, a gente fala do JCE. Então, agora, a gente vai falar do perfil de pesquisador na Web of Science. Lembrando que esse perfil de pesquisador, ele existe dentro da Web of Science. Então, por isso que eu entrei aqui na Web of Science. Lembrando que para você entrar na Web of Science, você vai entrar aqui no site da biblioteca, portal da CAPES. No portal da CAPES, lembre-se que você tem que estar num acesso autorizado, escritinho PUC-Rio aqui, e aí você vai colocar aqui o Web of Science, né? O Web of Science para poder achar a Web of Science para poder você trabalhar, vai ter aquele linkzinho da disponibilidade e ele te abre a tela da Web of Science, que é essa daqui. O que acontece com o perfil de pesquisador da Web of Science? Todo mundo que entra na Web of Science e se loga, cria um login, endereço de e-mail e senha, ele tem um perfil na Web of Science. Pode estar vazio, ele pode não ter colocado nada, mas ele vai ser criado. Então, vou entrar aqui no meu login, já que eu tenho um login aqui na base, tá? Para poder exemplificar com o meu. Tá? Então, todo mundo que cria esse login na Web of Science, na verdade, vai ter esse perfil criado. E esse perfil que você cria, né? Ele fica aqui, nesse ícone da esquerda da pessoinha, tá? E para que serve esse perfil? Serve para você botar as suas informações, informações de sua produção científica, de artigos que você publica, informação de revisões de manuscritos que você faz, também informações de trabalhos como editor, fazer parte do corpo editorial de revista que você tenha, tá? Então, é um local para você colocar, é tipo o currículo Lattes, né? Só que com uma abrangência mundial. O currículo Lattes é uma ferramenta CNPq basicamente para o Brasil, né? Mas uma ferramenta desse tipo, ela tem uma abrangência, né, maior, que é uma abrangência internacional. Então, quando você criou o login, você já tem esse perfilzinho aqui. Esse perfil, quando você tem que abrir esse menu aqui, né, porque senão ele não expande. Quando você faz isso daqui e você olha o seu perfil, então, por exemplo, vou clicar aqui no meu perfil. Vai aparecer o meu perfil com as informações que, porventura, eu já tenha colocado, tá? Se eu não coloquei, o que eu coloquei vai aparecer aqui. Vai aparecer o nome, vai aparecer de onde que eu sou. Vai ser criado um identificador persistente, um identificador único, que é o identificador do Researcher ID, que sempre vão ser 3 letras, 4 números, e os 4 últimos números, o ano que você criou este perfil, tá? Ou seja, no meu caso, esse novo que eu tinha criado, 2022, então por isso que ele acaba com 2022. E aqui vai aparecer, a pessoa não tem nada, então aqui vai aparecer
o que eu tenho, né, em termos de publicações que eu tenha feito, que estejam indexadas dentro da Web of Science, ou que eu tenha pré-print em algum repositório internacional, ou tese de dissertações, ou até coisas que não estão indexadas dentro da Web of Science. Eu posso colocar nesse perfil. Então, eu posso alimentar artigos que são de minha autoria e que estão indexados dentro da Web of Science, mas eu posso também botar outros que não estejam. Eu posso sair colocando a informação aqui. E trabalhos de revisão por pares, ou que eu tenha trabalhado como editor, ou subsídios, né? Que são as informações de financiamentos que eu obtive. No meu caso aqui, estou toda zerada, mas, de qualquer forma, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês depois eu vou voltar aqui, é que você pode, por exemplo, digamos que você criou o seu login e você sabe que você tem artigos que você publicou e que estão em revistas que estão indexadas dentro da Web of Science. Aí o que você pode fazer? Você pode chegar aqui e procurar pelo seu nome de autor. Então, vou botar aqui, Dias D, tá? Para poder achar. Claro que não sou eu, tá? Então eu vou mentir aqui, que seria, tá? Vou fingir que sou eu, tá? Digamos que eu seja essa daqui. Não sou, mas tudo bem. Tá? Vou procurar artigos meus, supondo, né? Vou encontrar. Encontrei um. Beleza, que nem meu é. Como é que você faria para você mandar a informação desse artigo, que é seu, que está na Web of Science, para o seu perfil? Primeira coisa, você está logado, tá? Com seu endereço de e-mail e sua senha. Aí você chega aqui, ó, e dá um exportar aqui, ó. Você adicionar ao meu perfil de pesquisador. Esse artigo é meu. Faz de conta, né? Esse artigo é meu, eu estou aqui logada no meu perfil, endereço de e-mail e senha. Ah, beleza. Eu quero colocar a informação desse artigo no meu perfil. Beleza, jogo aqui. Claro que ele vai perguntar se é verdade, né? Aqui, ó. Certifico que escrevi as publicações selecionadas, tá? Então, não posso mandar porque não é meu. Mas, de qualquer forma, você conseguiria fazer assim. Essa é a forma mais tranquila, mais direta, mais imediata de você colocar conteúdo de artigos publicados que estejam indexados dentro da Web of Science no seu perfil, tá? Essa é a maneira mais simples de você fazer isso, tá? Então, agora, vou voltar aqui no perfil para poder mostrar todas as opções do que você pode botar, do que você pode mexer aqui dentro do perfil. Você tem aqui, então, o meu perfil, que foi aquele que a gente estava olhando antes, e que eu posso, inclusive, editar. Editar. O que acontece com essa parte da edição? Você pode editar o seu perfil, tipo, colocar uma foto, tá? Mudar como é que você quer que apareça o seu nome. Você tem aqui as variações do nome, se você tem vários artigos publicados, que o seu nome saiu diferente para cada um deles, e você quer que apareça todas as variações. De que instituição você é. Aqui o histórico para aparecer as outras instituições que você teve, né, afiliação no passado. Beleza. Preferências de publicação. Uma vez que você tem um login e que você começa a colocar publicações suas dentro do seu perfil, a Web of Science, ela tem um algoritmo que parte dessas informações, desses artigos que você botou no seu perfil, para sair procurando, a Web of Science atualiza todo dia. Então, para sair procurando artigos novos que entraram na base que podem ser seus. Porque o nome é igual, porque é da mesma área, tá? Então, ele usa alguns parâmetros para poder identificar. E aí você tem condição de pedir para ele atualizar automaticamente os registros. Ou seja, você dá para ele autorização que se o algoritmo encontrar algum artigo novo, algum pré-print que parece ser seu, ele já coloca dentro
do seu perfil, mas ele escreve do lado que foi colocado automaticamente. Para quê? Para você diferenciar e poder até dizer, não, você botou, mas está errado, não é, então você tira, tá? Mas para você diferenciar isso. Outra opção aqui é preferências de revisão por pares. Como eu disse nesse perfil, você consegue botar não só as suas informações de artigos que você publicou, mas ele consegue também colocar informações de revisão de manuscritos que você tenha feito. E aqui, nessa opção de preferências, você consegue dizer se você quer colocar o nome da revista ou se você quer deixar aberto o conteúdo da revisão. Um detalhe muito importante aqui é que você coloca as suas preferências, mas as suas preferências nunca vão se sobrepor à preferência da revista. Então, se você fez uma revisão de um manuscrito para uma revista e você disse que quer exibir aquilo que você escreveu na revisão, né? Mas a política da revista é não mostrar, não adianta você dizer que quer exibir, porque a revista tem uma política de não exibir. Então, você quer que exiba, mas a revista para a qual você fez não quer. Então, quem manda é a revista, tá? Isso é bem importante, porque é uma maneira da gente saber, né? Que tudo bem, você tem a sua preferência, mas a sua preferência ela é limitada ao que a revista para a qual você fez. Outra coisa também que você pode aqui é até você dizer, né, se você quer que permita ou não permita, que apareça essas revisões. Aí também, lembrando sempre que fica tudo é, a critério também, né, dependendo do que a revista declara, né, em termos de política. Aí, preferência de exibição de subsídios também, se você quer que esteja disponibilizado. E aqui também você pode dizer que você se interessa, eu quero ser revisor de revista. Se você disser que quer, né, colocando esse aqui, isso é tipo como se no seu perfil tivesse informado, ó, ele é revisor de manuscrito e ele está à disposição para revisar para qualquer revista aí que seja da área dele. É tipo uma disponibilidade, né? Você se colocando à disponibilidade. O que mais? Mas vocês sabem que o perfil da Web of Science é um perfil de pesquisador, mas não é o único que existe no mundo. Existe Curriculum Lattes, existe o ORCID. E o perfil da Web of Science, ele tem uma sincronização com o ORCID, tá? Então, se você quer, você tem um perfil do ORCID e você tem um perfil da Web of Science. Você quer sincronizar os dois, para não ficar digitando a mesma coisa aqui e ali, você pega e sincroniza. E aí você vai fazer a conexão, colocando aqui o seu número do ORCID, e aí você vai dizer, quando você colocar o seu número do ORCID e ele sincronizar, você vai dizer em que sentido você quer atualizar. Eu quero atualizar o meu ORCID a partir do meu perfil da Web of Science. Então, você atualiza na Web of Science e ele atualiza o seu ORCID. Ou o contrário, você diz aqui, eu quero atualizar o perfil da Web of Science a partir dos dados do ORCID. Aí você tem que ficar indo lá no ORCID, atualizar lá, para ele depois sincronizar para atualizar aqui, tá? Então, assim, você indica o que você quer, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é indicar o número, né? O número do perfil. E a partir daí você faz a sincronização e você diz em que sentido você quer fazer essa sincronização, se é daqui para lá ou de lá para cá, tá? E aí você consegue fazer. Isso é muito interessante, por quê? Porque, na realidade, é um saco esse negócio de você ter vários perfis, aí, publiquei um artigo novo. Aí você vai e atualiza a informação do artigo novo num cadastro, no outro cadastro. Não dá, né? Então, pelo menos o ORCID e o Researcher ID, que é o perfil da Web of Science, eles já estão sincronizados. Então, pelo menos esses dois aí você faz uma vez só, tá?
Agora, você pode trazer informações aqui para o seu perfil de várias coisas, de publicações, de financiamentos, de revisões por pares que você faça, de registro de autor. E você pode trazê-los, a gente já mostrou uma vez, aquele lá da Web of Science, eu achei o artigo e eu mando para o meu perfil. Beleza. Mas você pode trazer de outro jeito. Por exemplo, aqui entrando no adicionar. Se você entrar no adicionar, o algoritmo do perfil da Web of Science já vai te mostrar publicações que ele encontrou e que ele acha que, de repente, podem ser suas. Tá? Pode ser publicações suas. Como? Ah, porque ele viu pela área, porque ele viu pelo nome, porque ele viu pelo endereço de e-mail, vários parâmetros. Ele daqui disse que encontrou 192. Claro que nenhuma é minha, né? Mas, de qualquer forma, porque o nome é parecido, alguma coisa desse tipo. Aí ele vem aqui, iniciar a revisão. Aí ele me traz, ó, tudo quanto é dias dele, acabou pegando, né? Porque eu tinha botado só dias dele, pode ser Denise Dias, pode ser Daniel Dias, beleza. Então ele foi trazendo aqui. E aqui ele traz os artigos. Se for meu, eu posso simplesmente marcar aqui, marcar vários, e dizer para carregar para o meu perfil, tá? Ou vou de um em um, ou digo que vou revisar mais tarde, tá? Ou eu posso também refinar por aqui. E não, eu não publiquei nada em 2021, então não é meu. Eu só publiquei em 2024. Pronto. Então pega só os 15 de 2024. Então você consegue fazer essa filtragem. E isso é interessante, por quê? Porque na realidade é uma maneira de, principalmente se você pensar num pesquisador que publica muito artigo, que vai achar muita coisa, esse algoritmo já traz e aí ele só faz validar ali, né? Então, uma maneira dele fazer. Outra forma de você trazer publicações para o seu perfil é você vir aqui e trazer pelo DOI. Tá? Põe o DOI aqui, ele vai sair procurando a informação daquele artigo e vai colocar no seu perfil. Lembre-se que você tem que estar necessariamente logado, então ele vai botar nesse perfil. Ou você pode trazer um arquivo, desculpa, em formato RIS, BibTeX ou CSV, que será uma lista dos seus artigos. Aí você traz o arquivo, faz o upload aqui e ele vai atualizar. Ou então, se você já sincronizou com o seu ORCID, você diz, vai lá no ORCID e pega. Tá? Então, aqui para importar as publicações para ler do ORCID. Então, assim, existem várias maneiras de você trazer a sua produção científica de artigos para dentro do seu perfil. Tá? Tem aquela primeira, vai lá na Web of Science, acha, manda, ou então todas essas outras. Principalmente se você pensar em termos de pesquisadores, que tem muita produção, né? A gente tem um ou outro, pode botar na boa. Mas se você tiver uma situação de muitas coisas a serem colocadas, sem dúvida alguma, você trazer um arquivo é interessante, você fazer a sincronização com o ORCID também. Vamos agora para subsídio. A mesma coisa. Subsídio, quando você tem aqui, deixa eu só fechar essa parte aqui, ele vem, então, você pode também adicionar subsídios, né? Então, subsídios, aqui eu não tenho nenhum, mas esses subsídios, ele vai pegar, na realidade, daquela base do Grants Index, né? E ele vai trazer para cá. E se ele achar alguma, ele vai trazer, você valida. Revisão por pares. Revisão por pares, você pode adicionar. Então, você coloca qual periódico para qual você revisou o manuscrito e em que data você fez essa revisão, tá? Ou então, em relação a um artigo, você revisou um determinado artigo, você coloca aqui pelo DOI. E pode até escrever, se você quiser, deixar aberto o que você escreveu lá naquela revisão, o teu parecer da revisão do manuscrito, né? Você pode colocar aqui.
E aquelas preferências, né? Se vai mostrar ou se não vai mostrar. Sempre lembrando que você querer mostrar e a revista não deixar, não vai mostrar, tá? A revista tem precedência. Aí você cria essa revisão. O único detalhe é que quando você cria esses dados, por uma questão de manter a base com informações que são confiáveis, você escreve tudo bonitinho aqui, só que essas informações só ficarão no seu perfil público depois que a revista validar que realmente você fez a revisão. Senão, eu vou sair aqui escrevendo que eu fiz a revisão para Nature e eu nunca nem fiz nada, né? Aí não vai dar muito certo. Então, você coloca a informação fica aqui no seu perfil, mas o perfil que você olha, não ele olhado publicamente. Essa informação só constará publicamente quando a revista confirmar. Legal? A mesma coisa aqui para revisão da comunidade, né? Quando são trabalhos para revisão de análise de congresso, de simpósio. É muito parecido, né? Os campos, só a única diferença é que realmente para esse tipo de publicação. Então, esse seria a revisão por parte. Depois você tem aqui registros de editor. O que é isso? É quando você trabalha como editor. Ah, eu sou editor da revista, tá? Aí você coloca qual é a revista, qual é o período, né, que você está ali, ou então o editor para um artigo especificamente, né? E aí para dar crédito aos revisores aqui, colocando qual é o nome, o e-mail do revisor e a data da revisão. De novo, também para essa informação de revisão, é a mesma coisa que a gente falou, ou melhor, do editor, é a mesma coisa que a gente falou das revisões. Você coloca a informação, ela não fica pública inicialmente no seu perfil. Por quê? Para evitar que a pessoa enlouqueça e bote um monte de mentira aqui e diga, eu sou editor da Nature e eu faço revisão para a Lancet, né? E nada disso é verdade, então não pode. Então a pessoa coloca, fica no perfil dela, ela olhando aqui, mas só vai ficar no perfil público que a pessoa outra veja quando efetivamente for validado pela editora ou pela revista. O que mais? Participação em conselhos editoriais, que está aqui meio para baixo, né? Vamos mandar um pouquinho aqui. Isso. Participação em conselhos editoriais. É quando eu faço parte de um conselho editorial de uma revista. Então, eu não sou editor de um artigo. Eu sou do conselho editorial da revista. Uma coisa muito mais, né? Mesma coisa, você vai dizer que mas essa informação só se tornará pública quando a revista validar, né? De novo, para evitar que as pessoas resolvam fazer umas loucuras aqui que não tem nada a ver. Só que dentro da Web of Science, aquele algoritmo, né, que como tinha dito que eu tinha cento e tantas, né, publicações, ele te dá essa posição dos registros pendentes, né? Então, se você tem alguma informação que está dependendo de uma ação sua, ele te entra aqui nesses registros pendentes. É diferente daquela lista dos cento e tantos, mas é quando diz, por exemplo, eu registrei uma informação de que eu sou do corpo editorial da revista. Só que está pendente da revista validar que eu sou mesmo do corpo editorial. Então, essa pendência seria o que estaria aqui no registro pendente, tá? Ou seja, está esperando que vai validar, senão não, tá? Aqui, notificações de perfil são informações que são trazidas, né? De alterações, de informações que você colocou. E aqui, por exemplo, essa de 3 de fevereiro do ano passado, 2024, que uma revisão que eu mandei está ainda sendo vista se é minha mesmo. Tá até hoje, né? Obviamente, porque não é minha, então não validou. Tá? Então, assim, ele vai te dar esses avisos também. Então, o que acontece com esses perfis? Vou agora mostrar para vocês um perfil
dentro aqui, que eu vou usar como exemplo, para mostrar como é que fica um perfil de uma pessoa, né? À luz desses dados todos que são colocados. Vou fazer do Garfield, que é um perfil bonitão. Garfield. Para você ver um perfil de um pesquisador, você vem aqui na Web of Science, na aba Pesquisadores, e você coloca sobrenome, nome, tá? E aí, quando você faz isso, você vai ver o perfil de pesquisador que essa pessoa tem aqui dentro da base. A primeira coisa que você tem que observar é se tem essa bolinha verde. Bolinha verde. Significa que em algum momento a pessoa veio aqui na Web of Science e validou que esse perfil com esses conteúdos são dela, tá? Porque eu falei até agora de quando você cria o login e você pode botar os seus dados ali. Só que a Web of Science, ela cria também vários perfis automaticamente. Ela pode criar perfis automaticamente. E ela se baseia em quê para criar esses perfis? Nos artigos que entram na base. Então, se ela tem uma atualização, tem um artigo que entrou na base, e esse artigo tem um autor, e esse autor ela não encontra um perfil para esse autor, ela cria um, cujo conteúdo é aquele artigo. Tá? E, obviamente, esse perfil, como ele é criado automaticamente, ele não tem bolinha verde. Porque bolinha verde significa que eu fui na Web of Science, achei esse perfil, vi que o conteúdo dos artigos que estavam lá eram meus, aí eu disse, é meu, e validou, tá? Então, eu ter feito essa validação significa que tem bolinha verde. Então, encontrou um perfil que não tem bolinha verde, eu vou mostrar daqui a pouco, ele é um perfil que foi criado automaticamente. O autor não confirmou que aquilo tudo está certo. É o que a gente tem nesse momento, mas não foi confirmado pelo autor. Tem bolinha verde? O autor veio e confirmou que o perfil com conteúdo, com a lista de artigos é dele, tudo dele. Legal? Claro que muitas vezes a gente encontra um monte de maluquice, tá? Então, tem, por exemplo, eu sei de vários pesquisadores que têm mais de um perfil com bolinha verde. Por quê? Porque eles criaram vários logins com endereços de e-mail diferentes na Web of Science. Aí o que que o algoritmo acha? São várias pessoas. Como é que eu vou saber que o e-mail da PUC, meu, é a mesma pessoa do e-mail Hotmail e do e-mail Terra, sei lá, para o algoritmo? Ah, é o mesmo nome, são homônimos que são diferentes, tá? E o pior, se esses pesquisadores pegam e reivindicam, ou seja, dizem que esses perfis são deles mesmos, aí mesmo que o sistema entende, são três pessoas diferentes, são duas pessoas diferentes. Infelizmente, a gente tem um monte de caso disso, tá? O pessoal reivindica e aí depois esqueceu, não sabia, não lembrava que tinha outro login, aí o perfil amarra pelo login, porque é um endereço de e-mail, e aí ele reivindicou um, depois, 2 anos depois, reivindicou outro, 6 meses depois, reivindicou um terceiro. Tem 3 perfis que estão reivindicados como se fossem 3 pessoas diferentes, mas ele é uma só. E aí tem que pedir para o suporte para juntar os 3 num só, tá? Então, assim, infelizmente isso acontece. Mas a ideia é que, justamente, se o pesquisador, se o autor, ele mantém um certo controle, a coisa não fica tão ruim, né? Então, esse perfil, ele foi reivindicado, portanto, tem a bolinha verde, e aqui eu tenho, né? O número do Researcher ID, as variações do nome, quais são as instituições que ele tem afiliação, então botou todo o histórico aqui dele, depois as áreas do conhecimento, quantos artigos ele publicou, quantos deles estão na Web of Science, quantos deles são da coleção principal, o que tem de pré-impressão, né, de pré-print, e aqui você tem as métricas, né, quantos artigos ele publicou,
quantas citações esses artigos receberam até o momento, de quais artigos vieram essas citações, o índice H dele, ó, então, quantas citações ele recebeu de patentes e quantas patentes fizeram essas citações e quantas políticas fizeram citações ao trabalho dele, né? 76 citações vindas de 71 políticas e mais aqui toda a lista dos artiguinhos dele, tá? Então, regra número 1. Você foi na Web of Science, você fez uma pesquisa, encontrou um perfil que tem bolinha verde, tudo bem que tem essas anomalias malucas da pessoa reivindicar mais de um, mas o que significa bolinha verde? Em algum momento, a pessoa ou alguém no login dela, fingindo que é ela, sei lá, porque muitas vezes é a biblioteca, é alguém fazendo por ela, disse que esse perfil é dela e, portanto, essas informações estão validadas, tá? Ah, mas se eu entrar num perfil que não tem bolinha verde, e é isso que a gente vai ver agora, mas antes só quero mostrar isso daqui. Posso botar um alerta para se surgir algum artigo de autoria dele. Posso enviar uma correção. E eu validei, mas eu vi que esse artigo daqui está com uma informação errada. Posso mandar uma correção. Posso compartilhar para mandar para o meu amigo, dizer, ó, meu perfil aí, que legal. Ou revisar perfis correspondentes, se ele encontrar perfis similares, tá? Isso principalmente para homônimo, tá? Para homônimo isso é bem legal. Agora vamos voltar à pesquisa de nome aqui para eu fazer um outro, que foi o que eu fiz, inclusive, de manhã, que é o Nicoleles. Nicoleles, Miguel Nicoleles. Olha só, cadê a bolinha verde? Não tem. Se não tem bolinha verde, significa o quê? Que esse perfil ele foi criado automaticamente. E foi mesmo, ó. Este é um registro de autor gerado algoritmicamente. Ou seja, está errado? Não necessariamente. Mas está validado que está tudo certo? Também não necessariamente. Porque o Nicoleles ou alguém por ele não veio aqui e disse: está tudo beleza, reivindicar meu registro. Então, quando você tem um perfil que ele não tem a bolinha verde, e digamos que eu fosse o Miguel Nicoleles, eu estou aqui conectado com o meu login, Miguel Nicoleles bonitinho, eu poderia reivindicar? Poderia. E aí esse perfil ficaria amarrado aqui, aqui endereço de e-mail, aqui login. Ah, esse que eu estou. Tá? E aí amarraria tudo bonitinho. Quando você reivindica o seu perfil, fingir que eu sou ele, né? Você vem com a lista dos artigos. Aí você pode dizer, adiciona, ou não, não adiciona porque não é meu, tá? Você vai aqui, um a um, né? Podendo validar se os artigos são seus ou não são seus. Porque qual é a ideia? A ideia é que quando você reivindica, significa que você olhou o seu perfil, você olhou os seus conteúdos e você validou que aquilo está legal. E em estando legal, vai estar com bolinha verde. E assim, quem entra na Web of Science e procura o seu perfil e acha e vê que tem uma bolinha verde, tem um nível de confiabilidade muito maior, tá? E aí ele consegue trabalhar de uma maneira mais tranquila. Mas o que acontece com um perfil já reconhecido, né, com a bolinha verde, para artigos novos? Então, imagina, voltando lá ao caso do Garfield. Ele não vai publicar mais nada, porque, infelizmente, ele já morreu. Mas, de qualquer forma, digamos que eu fosse o Garfield, tá? E eu validei o meu perfil. E o meu perfil tem a bolinha verde por conta disso. Quando eu entrasse no meu perfil, se porventura tivesse entrado algum artigo novo na Web of Science, a mais do que esses tantos que já estão, o que a base faz? Ela tenta sugerir como sendo um artigo daquela pessoa. Para quê? Para que ele
incremente o perfil dele com a informação daquele artigo, tá? Se ele não fizer isso, lembra que quando eu entrei naquele meu perfil, ele tinha aquelas coisas da sugestão de publicações. Eu falei que não era meu, que não tinha nada a ver comigo, aquelas cento e tantas. Então, essas 192. O que que acontece? Porque o meu perfil, ele está com bolinha verde, ele está reivindicado, ainda que não tenha nada. Mas ele fica, né, monitorando a atualização diária da base, e se tiver alguma coisa que ele acha que pode ser minha, de repente ele vai aqui me trazer. E eu vou validar e vou colocar dentro do meu perfil ou não, tá? Se eu não faço isso, e de repente não existe nenhuma possibilidade de ser de outra pessoa, digamos assim, ou botar, ou alguém coloca em outro perfil, o que acaba acontecendo é que a Web of Science acaba criando um perfil automático, que nem aquele do Nicoleles. Então você pode, o que pode acontecer? Você tem um perfil seu, com bolinha verde, que você validou no ano passado. Aí do ano passado para cá, você não olhou mais. Só que do ano passado para cá, entraram artigos novos de sua autoria na Web of Science, que estavam aqui para sugerir você colocar, mas você não fez. O que o sistema vai acabar fazendo? Vai pegar esses artigos e automaticamente vai criar um outro perfil. Só que esse outro perfil, ele não tem bolinha verde. Então, se não tem bolinha verde, o que eu posso fazer? Eu posso ir no artigo e mandar para o meu perfil, tá? O problema é quando você tem conteúdos em perfis de bolinhas verdes ambos, que é o caso do pesquisador que tem vários logins com vários e-mails e reivindicou todos, disse que todos é dele, como se fossem pessoas diferentes. Aí você não consegue. Aí você tem que pedir para o suporte, tá? Então, assim, qual é o processo mais legal? Você, de repente, você criou o seu login, você chegar aqui, botar as suas informações de perfil, ir na Web of Science, fazer as pesquisas para encontrar artigos que sejam da sua autoria, obviamente, se você os tiver, e colocar no seu perfil. E você colocando no seu perfil, se o perfil está reivindicado, beleza, já está tudo validadinho. E de tempos em tempos, à medida da velocidade com que você publica, né, e entram artigos novos de sua autoria na Web of Science, você pegar e fazer o quê? Vir aqui e fazer uma pesquisa para ver se os seus artigos novos chegaram. Ou até, como aqui, você entrar e olhar, né, para adicionar se tem alguma coisa que o algoritmo mesmo sugere, né? E aí você olha para ver se são seus mesmo, você adiciona ou não, né? E aí você coloca. Então, é uma coisa bem... É um processo... Porque, na realidade, não é um processo que acaba, né? Não é um processo que acaba. Acaba, o garfo não vai ter mais. Mas, de qualquer forma, para quem está em atividade e essa pessoa tem publicações dentro da Web of Science e com uma frequência vão entrar outras, você tem que manter um processo aqui, né, um procedimento para fazer. Lembrando que dentro desse perfil, você traz da Web of Science, mas se você tiver, eu publiquei um artigo que está numa revista que não está indexado na Web of Science, posso trazer? Claro, traz aqui pelo DOI. Traz aqui pelo DOI. Ou traz por um arquivo. Ou coloca lá no ORCID na mão e faz a sincronização, tá? E aí o teu perfil vai ficar com o mesmo conteúdo que está no ORCID, tá? Então, assim, as grandes confusões desses perfis que tem acontecido é que o pessoal são as duas situações. Ou não valida, e aí fica tudo sem estar já conferidinho, com bolinha verde, ou então o contrário. Tem vários logins com vários endereços de e-mail que validou cada perfil de cada login como se fossem pessoas diferentes. Aí não tem jeito também, tá? É o tipo da coisa que
Se tem bolinha verde em vários deles, ele não consegue juntar. Ele não consegue juntar. Vou fazer uma última simulação aqui só para mostrar para vocês. Vamos supor que o meu nome seja Silva J, tá? Mais comum impossível. 4.561 perfis, tá? Aí, você vê que tem um monte que tem bolinha verde. O do Juan José Silva, beleza? Aqui da Judite, também. Aqui, esse Silva J, não. E esse Silva J também não. Tá vendo? Esse Silva J não e esse Silva J não, também. Beleza. Vou exemplificar com esses dois. Vamos supor que eu sou essa pessoa aqui. E eu sou essa pessoa, e esses artigos que aqui estão, 483 e 446, são todos meus, tá? Tenho mais de 900 artigos aqui. Maravilha. Eu sou essa pessoa, só que está duas vezes, dois perfis. Por que está dois perfis? Porque como ele não foi validado, o sistema tenta pegar parâmetros para poder juntar em perfis, achando que é a mesma pessoa. O Silva J está igual, ele está no mesmo laboratório, está em Lisboa, só que um deles aqui, você tem um nome de publicação um pouquinho diferente, o tipo, as revistas nas quais ele publica são diferentes. Então, como o algoritmo não conseguiu entender que essa pessoa é a mesma, criou dois perfis. E também ninguém veio aqui e disse que era um deles, ou era a mesma pessoa para os dois perfis. Vamos supor que eu seja essa pessoa e eu queira, e eu veja que isso tudo é meu mesmo, e eu queira juntar esses dois perfis. Eles não têm bolinha. Então, como eles não têm bolinha, eu pego, marco um, marco o outro, tá? Peço para ver os dois combinados, tá? E posso reivindicar. Obviamente, eu estaria logada com meu login, endereço de e-mail, blá, 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 blá. E aqui eu teria, então, aquela quantidade de 900 e tralalá artigos, que seria tudo meu, tá? 928. Tá? Mas por que eu consigo fazer isso? Porque não tem bolinha. Ah, mas tem bolinha. Se você tem um perfil que tem bolinha e você quer juntar com outro que não tem, você até consegue fazer. Então, vamos a outro exemplo. Eu sou esse Juan José, que tem bolinha. E eu também sou esse daqui, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esse sem bolinha com o meu com bolinha. Eu estou logada no meu login e eu vou aqui olhar, tá? E aí, eu peço para corrigir, juntando aqui, tá? Ou posso fazer de outro jeito. Posso simplesmente, se eu estou logada aqui com o login que é desse perfil, eu nem preciso marcar ele. Eu posso simplesmente marcar só esse daqui, tá? Clico, nem preciso ir lá para cima, clico aqui e já reivindico. E eu vou reivindicar em que endereço de e-mail? Nesse, que é o endereço de e-mail daquele que está reivindicado com bolinha. Legal? Agora, se eu tenho dois com bolinha, não tem jeito. Por quê? Porque o sistema entende que não é possível que a mesma pessoa, em momentos diferentes, tem logins com endereço de e-mail diferente e chegou em dias diferentes e disse que é essa pessoa e outro disse que é essa outra. Tá? Então, se é um caso desse, que infelizmente existem vários, o jeito de você juntar é abrir um problema no suporte. Eu não sei se vocês aqui estão fazendo esse trabalho, aqui da biblioteca, mas também saiba que o dia que vocês disserem que vão fazer, se preparem, porque é alucinação, tá? Porque é o que eu digo, tem um monte de biblioteca que está fazendo esse trabalho para os pesquisadores, na base do ajuda, vou ajudar, o pessoal está aí vai. Só que dá ajuda para se transformar em obrigação,
Dois. E aí, o que que acontece no final das contas? Você que fez aquilo para acertar o perfil do professor, do pesquisador, amanhã ou depois ele vai ficar te perguntando, mas por que que não está atualizado? Porque ele continua publicando, continua chegando, entrando artigo novo na Web of Science e está faltando no perfil dele. Então, assim, quiser fazer, beleza, mas sai. Então, perfis que tem um bolinha, dá para juntar por aqui? Não dá. Você tem que vir aqui, ó, suporte ao produto. No suporte ao produto, você vem aqui em Product or Technical Question. Aí ele abre um formularinho que você vai dizer: ah, eu sou fulana, eu sou o pesquisador, ou eu sou da biblioteca, sei lá, eu. E aqui você vai escrever a história triste. O pesquisador X tem dois perfis reivindicados, que é com bolinha verde. O tal e o tal. Aí você coloca o Research ID. Ele é a mesma pessoa. Ele só quer manter este. Então, tudo que está nesse, coloca nesse e exclui esse. Tá? Infelizmente, isso é mais comum do que a chuva. Então, é uma coisa bastante frequente que acontece, porque isso acontece, né? Das pessoas criarem vários logins e reivindicarem momentos diferentes, esquecerem. Mas, de qualquer maneira, é o único jeito. Porque perfil reivindicado, o sistema entende que a pessoa em algum momento veio aqui e disse: ah, eu sou esse mesmo, tem todos esses artigos, sou eu mesmo, blá, blá, blá. Como é que ele depois, e está amarrado a um endereço de e-mail, como é que depois ele diz que ele é outro? Então é uma coisa meio maluca. Até porque a produção fica uma parte em um e outra parte no outro. Então, como é que ele validou que aquilo tudo era dele, que se está faltando um pedaço? Então, por isso que vai. Mas aqui você vê, vários estão reivindicados e vários também não estão. Então, depende disso. Legal? Pergunta, gente. Tem um monte. Acho que sim, tem umas que não. Não, minha mãe falou que tá tudo bem. Eles vão e eu aqui. Bem, para finalizar, só quero falar de onde você consegue muito material, inclusive se depois vocês quiserem pegar alguma dessas coisas que vão estar nesses links aqui e colocar no site da biblioteca, distribuir, pode. Aqui, ponto de interrogação, você tem vários recursos aqui, guias passo a passo, materiais de. Deixa eu botar isso lá para o outro lado. Materiais de help, vídeos, atualização do produto, o link para o suporte, para sugerir também, né? Ah, eu uso o WebAlçar, não gosto dessa tela, sei lá, sugere o que você acha legal. E isso daqui, ele está sempre atualizadinho, então ele é muito legal para você utilizar. Também, em relação, onde que anda? Do JCR, também tem esse ponto de interrogação. Muita coisa, né? Que você tem todas essas informações aqui que você pode lançar a mão. Então, é bem legal para poder ajudar, né? As pessoas a tirar dúvidas, a poder utilizar mais a base e tal. Legal? Perguntas, então, gente. Vamos lá. Tá tranquilo? Tirar uma fotinha. Ah, tá, lógico. O pessoal também aí que está online não tem nenhuma pergunta também não, né? Tá tudo tranquilo? Nada? Tá. Tá, beleza. Bem, então, assim, o que que eu sugiro para vocês? Aquela apresentação, né, inicial, ela já está aqui, então pode ser distribuída, pode botar no site da biblioteca, sem problema, como também algum material que vocês encontrem aqui e achem interessante colocar, tudo está aberto. É,
E aí a gente pode também, Marta, depois a gente precisar marcar outra vez aquela nossa ideia de fazer uma sessão um pouco mais prática, né, para tirar dúvidas, para fazer uma coisa mais interativa. Eu acho que pode ser interessante em laboratório, que aí a gente não faz tanto uma apresentação assim, mas a gente trabalha com os exemplos e as necessidades que as pessoas tenham e tragam. Então, até nessa sessão, colocar isso como não uma condição, uma indicação, né? Que quando viesse, você está fazendo uma análise, você está fazendo uma pesquisa, você está fazendo levantamento, está tendo dificuldade, está querendo, vamos lá, vamos analisar. Traga o seu, né, requerimento, né, o que quer, e aí a gente já faz um negócio, né, mais direcionado, né, em cima disso. Acho que pode ser interessante, pode fazer em cima da Web of Science inicialmente, ou se vincular a análise também de revistas, a gente fazer em cima do JCR, pode ser interessante. Pode ser interessante. Tá? Obrigada, Ah, imagina, Foi mas ótimo. isso está acontecendo, ó. Todo mundo com medo da chuva. Alguém está chovendo, né? Está chovendo, não sei lá, né? Vamos amado. Né? Mas assim, várias coisas, né, que dá